Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube da página Espiritualidade Cotidiana. É muito bom estar com vocês em mais uma mesa virtual. E hoje o tema da nossa mesa é o efeito das palavras e dos pensamentos no destino humano. Tema super bacana, tema super legal. Queria agradecer a todos os que já estão aqui assistindo a gente ao vivo, estão no chat já aqui, também estamos vendo que vocês estão aqui, a gente agradece a presença de vocês, é muito bom estar com vocês como sempre. Bom, então, para quem está chegando agora e talvez seja a primeira vez, a página Espiritualidade Cotidiana é uma iniciativa de pessoas que estudam a mensagem do Graal, uma obra espiritualista, que se debruça sobre diversos aspectos da existência. Então, hoje a gente vai estar tratando de um tema que é bem comum nessa obra, que aparece e permeia toda a mensagem do Graal, que é a questão da vida do ser humano, a vida do ser humano na Terra, a trajetória do ser humano na criação, e, mais especificamente, hoje, então, estaremos falando sobre destino. Para começar, então, essa conversa, eu queria trazer aqui um tema bem bacana, de um conteúdo que eu vi recentemente de um dos nossos participantes, que é o Roberto, que está aqui hoje com a gente também, e também é um dos fundadores da página Espiritualidade Cotidiana. E esse conteúdo que o Roberto postou recentemente, ele era um material chamado A Regra de Ouro. Ele está tanto em vídeo quanto em posts na página que o Roberto administra, que é o Dia Sem Amanhã. E esse conteúdo, então, ele falava a respeito da regra de ouro. O que seria a regra de ouro? A regra de ouro é um preceito que foi observado em diferentes religiões, e não poucas, mas muitas. Só para dar um exemplo, está presente no cristianismo, no judaísmo, no hinduísmo, no budismo e até religiões mais desconhecidas, e ela consiste no seguinte: ela diz que a gente não deve fazer ao próximo aquilo que a gente não gostaria que fizessem conosco, ou que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos, né? Em cada religião ela aparece enunciada de maneira diferente. E foi pensando, então, nesse tema da regra de ouro, que eu queria trazer um pouquinho já para aquecer o assunto aqui, que é a questão dos atos que nós fazemos com o nosso próximo, né? E aí, fazendo já um link com uma citação bíblica bem conhecida, que é aquela questão de que as suas obras irão te seguir, ou seja, as suas obras te seguirão. Depois, mais tarde, provavelmente, os nossos participantes vão ainda explorar esse tema um pouquinho melhor, mas é uma frase, então, que diz que tudo que a gente faz permanece ligado a gente. E pensando um pouquinho nisso, eu já vou trazer a primeira questão para o Mário Sérgio, que é um dos nossos participantes aqui. E, Mário Sérgio, eu queria perguntar para você, baseado nesse preceito da regra de ouro, será que ele se refere somente aos atos materiais, aos atos físicos? Que nós não devemos fazer com os outros aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente, no plano das ações? Será que essa frase se limita a isso, ou será que ela vai um pouquinho além? Então, Mário Sérgio, por favor, bem-vindo. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e vamos em frente. Bom, a gente vem falando aqui já nas duas mesas que nós fizemos, né, a respeito basicamente a gente tem falado das ações, as ações humanas, ou seja, as ações que nós fazemos no mundo, aquilo que a gente faz, e dessas ações a gente tem consequências, né? E a grande questão que Abdul-Shin traz para a gente na mensagem do Graal é que ele expande esse ponto de vista das ações para mais dois aspectos importantes do ser humano, que é a palavra, a fala, né, aquilo que ele fala, aquilo que nós falamos, e os pensamentos, né?
E aí, aquela pergunta célebre que existe já há bastante tempo, muito usada, inclusive, que os pensamentos não pagam impostos, né? Então, isso é muito comum, né? Ou seja, eu estou pensando aqui, estou quietinho, não tem nenhum problema. Mas, na verdade, na mensagem, Abduchin nos mostra de uma forma diferente. As palavras e os pensamentos, eles também geram consequências, né? E, ou seja, o que o ser humano semeia, colherá multiplicadamente, que Abduchin cita Jesus na mensagem, né? Como sendo uma coisa fundamental, né? E isso daí vale não só para as ações, mas como também para as palavras e para os pensamentos. E nessa linha dessa regra de ouro aí, de que faça para os outros aquilo que você quer que faça para você, ou melhor até dizendo, que eu acho que é mais fácil a negativa, né? Não faça para os outros aquilo que você não queira, não quer que seja feito para você, porque eu acho que de uma forma geral a gente sabe muito mais facilmente o que a gente não quer do que o que a gente quer, né? Acho que é uma regra normal. Realmente, não é só ações que a gente tem que levar em consideração nesse caso, mas também a nossa fala, o que a gente fala, né, ter o cuidado ao falar, né, e os nossos pensamentos. A gente não deve brincar com os pensamentos, como é muito comum, né, as pessoas acham que não tem nenhum problema. Na verdade, não é bem assim, a gente vai explorar bastante essas ideias, de que os pensamentos, de fato, pagam impostos, sim. Legal, Mário, bacana. Então você já trouxe a questão aí de que pensamento não é inofensivo e palavra também não. E aí eu acho que agora a gente vai se aprofundando então nesses dois temas para saber como é que isso acontece. Queria chamar o Maximiliano. O que é que você pode dizer para a gente sobre esse tema, Max? Então, continuando assim na ideia, a gente pensando assim, mas como é que pensamentos podem nos influenciar ou chegar a nos influenciar na matéria ou as pessoas, né? Aí me veio uma ideia assim do que, como as nuvens, né? Normalmente são formadas pequenas partículas de água, né? Gotículas de águas, e elas vão se condensando e vai evaporando aquela água, ela vai se juntando, até que chega um determinado momento que começa a cair as gotas de água e formar raios, né? Até o Roberto comentou ali, tá chovendo aqui, dando raios e trovões, né? Então veio essa ideia. Bom, realmente, às vezes uma coisa muito sutil, muito tênue, que vai se formando, vai se condensando, vai se juntando, e aí vem uma consequência que pode ser poderosa, né? Então, é mais ou menos um exemplo assim, o que pode acontecer com os pensamentos também. Eles vão ganhando força, as pessoas formam os pensamentos. Um pensamento, a pessoa fala, um pensamento simples, isso aqui foi coisa simples, mas de repente ele se junta com outro, vai se juntando, eles vão se juntando, vão ganhando corpo, vão se formando e formar alguma coisa que pode influenciar outras pessoas, podem causar influências para povos inteiros, às vezes, né? E não só, aí eu estou dentro da nuvem, mas os átomos, né? Porque o que forma o nosso corpo? Parece que é denso, né? Ou a matéria parece densa, mas é formado de minúsculos átomos, um afastado do outro, apenas com uma ligação magnética ali, né? Que junta eles, né? Então, só para ter uma ideia, assim, nós estamos falando de pensamentos, mas a lei é a mesma, né? Ela funciona para todas as formas. Né? O pensamento e as palavras, elas vão tomando forma, vão se concentrando, vão se juntando e influenciando outras pessoas. Só para passar essa ideia, assim, como é que pode uma coisa que é sutil influenciar tão fortemente, né? Legal, Max. Aí você já trouxe um conceito bem importante da substância dos pensamentos e das palavras, né? Uma substância que é uma substância mais sutil, né? No caso da palavra, a gente tem a questão do som, da vibração do som, né? Que então pode sim influenciar outras pessoas, e depois a gente pode até entrar um pouquinho mais nessa questão de como a palavra especificamente age, né? Não só assim, em relação ao nosso próximo, mas também em relação a nós mesmos, né? Daquilo que nós falamos, do modo como nós comunicamos, das palavras que nós fazemos vibrar continuamente ou todos os dias, né? Que espécie de vibração essas palavras carregam.
É conhecido que as palavras têm força, né? O caso da fala motivacional, por exemplo, ou da fala de convencimento, é o exemplo mais simples de você ver a força das palavras funcionando, né? Creio que em breve vocês vão trazer aqui mais exemplos de como isso funciona nesse plano mais sutil. Mas você já trouxe, então, a questão de que os pensamentos e as palavras, eles têm uma substância mais sutil, né? Uma certa materialidade. E, então, por ser uma substância, né, ela está sujeita aí às leis do universo, como todas as coisas que existem estão sujeitas às leis universais. Então, as coisas que existem, elas não estão a esmo, elas estão ordenadas, né? E elas respondem, então, a essa ordenação universal, essa causalidade que está inserida em todo o universo. Não é possível que você tivesse atos humanos inseridos nessa lei de retorno, de reciprocidade, de consequência, e as palavras não estivessem e os pensamentos não estivessem, né? Então, por ser substância, o pensamento e palavra, ele tem, então, a capacidade que você trouxe aqui de se aglutinar, de se fortalecer, né? E logo, logo, de formar coisas, né? De influenciar. E eu trouxe aqui o exemplo da palavra, então vou trazer agora o exemplo do pensamento. Quem é que não ficou atormentado por uma ideia fixa, né? Ou, falando bem dessa palavra, né, atormentado, quem é que não teve um tormento de ideias, né? Ou pegou uma ideia no ar, ou se sentiu influenciado aí por ideias e pensamentos de uma forma tão forte que era quase difícil lutar contra essas ideias. Veja bem, isso é um ponto de virada na nossa conversa, porque até então falar que os pensamentos têm uma substância pode parecer estranho para muita gente. Mas quando a gente fala quem é que não se viu lutando contra os próprios pensamentos, eu duvido que não tenha ninguém que pensou isso um dia. Então, agora, para continuar esse assunto, eu vou chamar o Calil. Calil, qual a sua opinião sobre isso? Boa noite, Carol, boa noite aos presentes e boa noite aos 24, 25 pessoas que estão nos assistindo agora. Conforme você ia falando da questão do pensamento, da questão da substância, recentemente eu tenho lido a respeito de possibilidades da questão de interconexão entre pessoas a partir de ideias, né? Você tem tanto as questões, exemplos históricos, que eu estava até conversando outro dia junto com o Roberto, que aqui também participa da mesa, né, de invenções, por exemplo, que nem a do cálculo, né, que você teve o Newton e o Leibniz, mais ou menos na mesma época. E também, mas mesmo antes de começar a estudar um pouco a fundo esses exemplos, até pela física quântica, inclusive eu acabei topando com essa temática no livro que foi escrito pela autora do Comer, Rezar e Amar, que é um livro que ela fala sobre criatividade, que é o chamado Grande Magia. E nisso ela falou que teve uma vez que ela estava pensando num livro, ela tinha toda a história na cabeça, mas ela não conseguiu escrever esse livro. E para surpresa dela, alguns meses depois, alguém publicou um livro com exatamente a mesma história ali. Eram muito parecidos os personagens, a dinâmica, todo o storytelling ali, a interconexão de coisas. Então, eu também parto da premissa que pensamentos simples possuem algum tipo de substância. E ela pode influenciar os outros. Se você vai a partir de uma perspectiva vibracional ou energética, isso passa a se tornar um pouco mais palpável, inclusive, né? E muita gente parte dessa premissa. Então, somente já é conhecido do poder que os pensamentos têm em nos influenciar a partir do inconsciente, que afinal de contas é para isso que se gasta tanto dinheiro com publicidade, né? Exatamente para cultivar e semear coisas no nosso inconsciente, para que depois a gente possa tomar uma ação, estar mais voltado a tomar algum tipo de ação, muitas vezes sem prestar muita atenção, porque a gente não consegue prestar atenção plena em tudo que a gente faz o dia todo. Simplesmente seria o dia que seria muito desgastante. Dias que exigem muita atenção contínua, geralmente são dias que você chega bem cansado em casa e quer desligar um pouco o seu foco. E geralmente o que se faz é ligar a televisão, que é exatamente quando se desliga um pouco o foco e deixa se levar por outras ideias. Legal, Calil, legal, bacana. Agora eu queria então perguntar para a Ana, o que será que ela tem para contar para a gente sobre esse tema? Qual que é a vivência dela? Olá, boa noite para vocês, boa noite a quem está nos assistindo. Eu parto do seguinte, dentro de tudo que vocês estão falando, eu
analisei o que eu falaria e eu coloquei como princípio o despertar, né? Porque aquele ser humano que não desperta, né, que não vive no cotidiano naturalmente, né, na sua vida de rotina, e não tem um despertar em cada um de nós, com esse momento do despertar, né? A vida vai nos dando 1000 possibilidades para um despertar espiritual, para que a gente perceba que algo mais existe. A partir daí, você começa a observar ao seu redor com outros olhos, né? Você começa a enxergar coisas que antes você não via, e gradativamente você vai buscando, então, dentro do seu íntimo, uma força para que você observe melhor tudo e aprenda. E então eu parto para a força da boa vontade para o bem. Né? Porque, como vocês falaram, pensamento e palavras têm substância. Hoje, né, a medicina quântica se fala muito sobre a força do pensamento positivo, tem livros e livros sobre isso, né? E então isso prova de que existe uma forma, que a gente dá forma a tudo que pensa, essa energia se mistura a outras, como o Max deu o exemplo da nuvem, né? E daí começa a nascer em nós uma certeza, né, de que tudo isso vai ter uma influência em nós e no mundo. Então temos que partir para uma responsabilidade maior sobre isso. Porque as ações vêm para a gente, uma reciprocidade, ou até uma coisa muito boa, retorna para a gente que a gente não sabe nem de onde está vindo, né? Mas ela veio de algum momento em que você alimentou, formou e agregou, né, substâncias para formar de tal maneira que isso depois retorne até você na matéria. Mais ou menos isso, para começar. Que legal, estamos esquentando os motores, hein, pessoal? Por favor, quem está nos assistindo, quer participar, quer conversar, quer trocar, fazer pergunta, comentar da sua vivência, por favor, esse é um espaço aberto, participem com a gente gosta muito, e é sempre um prazer ter alguém com quem conversar online. Então, por favor, não fiquem com vergonha, mandem suas perguntas. Queria perguntar para o Roberto. Roberto, o que você pode dizer sobre esse tema? Eu posso dizer algumas coisas. Eu queria ampliar o que o Mário, o que o Max falou, dizendo o seguinte: tudo o que a gente coloca no mundo com a força do nosso querer, volta para a gente. Então, sejam pensamentos intensos, intuições, palavras com sentimentos e ações. Colocou no mundo, vai voltar. E as palavras, especialmente, elas são muito negligenciadas, né? Quando Jesus falou, vossa fala seja sim ou não, porque o passa disso é do mal, isso mostra que na época dele isso já era um pendor de se falar desnecessariamente. E quando a gente fala muito, e coisa que não deve, a gente entra dentro de uma das leis da criação, que é a lei da gravidade. Tudo que é desnecessário, a lei da gravidade puxa para baixo, e a gente vai junto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, falar apenas o que é necessário. Quando Jesus disse essa frase, ele queria dizer exatamente isso, falar apenas o que é necessário. Abdurkheim esclareceu esse ponto. Tem uma dissertação na mensagem do Grau, chamada Palavra Humana, em que Abdurkheim diz o seguinte: atentai à vossa palavra, não faleis apenas por falar, falai somente quando, onde e como for necessário. Deve haver nas palavras do ser humano um reflexo do verbo de Deus, que é vida e que permanecerá eternamente vida. Daí a importância de se falar apenas o que é necessário, apenas o que a gente sente. E o timbre, o tom das palavras também tem importância. E uma outra coisa interessante, a gente fala que a palavra forma, ela forma até a própria pessoa que fala. Quando a gente diz, aquela pessoa é superficial porque ela só fala coisas fúteis, é o contrário. É por ela só falar coisas fúteis que ela se torna superficial. Uma pessoa que só fala coisas de maneira áspera, ela se torna rude. Então, a própria modo como a pessoa fala, molda a ela própria. Então, sobre a palavra humana que eu queria falar de início era isso. E sobre os pensamentos, aquilo que o Khalil falou é assim de uma prova cabal.
a chamada simultaneidade, né, onde os inventos são feitos ao mesmo tempo. Eu coligi 6 casos aqui, se der tempo eu gostaria até de ler, 6 casos impressionantes, onde pessoas que não se conheciam, cientistas que não se conheciam, espalhados pelo planeta, chegaram às mesmas conclusões, aos mesmos inventos, ao mesmo tempo. Por isso que o prêmio Nobel, às vezes, é distribuído para várias pessoas. Esses cientistas, eles estão conectados entre si através dos pensamentos, um ajudando os outros, né? Então, essa é uma prova material, cabal, do intercâmbio dos pensamentos, da força dos pensamentos. E assim como ocorre com os cientistas, ocorre no dia a dia. Por isso que a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos para que a gente entre em contato só com ideias boas, de outras pessoas boas, que vai nos fortalecer, e nós também vamos fortalecê-la com os nossos pensamentos. É isso aí, Carol. Falei. Legal. E o Roberto, você falou aí que a pessoa tem que falar com cuidar no falar que ele fala, que torna assim mesmo. Hoje em dia também, com as redes sociais e tudo mais, tem que cuidar também, limitar um pouco aquilo que posta, né? Nem digo. Nas redes, né? Porque você também, um reflexo também é a palavra escrita, aquilo que você manda para o mundo, não só a partir da fala, mas as imagens que as pessoas colocam também. Hoje em dia tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vê as pessoas postam muito, e é só porque gostou de alguma coisa assim, e vão compartilhando, e de repente fica uma coisa que vai reforçando uma determinada ideia, que às vezes começou pequena, e vai ganhando um determinado corpo, e você está ali jogando energia também para aquela ideia, né? Então, ela vai ganhando essa força, né? Eu acho que o Mário quer falar, quer complementar. Isso. Uma questão importante aí que eu gostaria de complementar, que a sua fala seja verdadeira e simples, né? Aí entra a questão da mentira como um grande problema, né? Ou seja, a nossa fala tem que ser verdadeira. Então, a mentira é algo abominável, né? E nós, no Brasil, em outras localidades do mundo, a mentira é execrada, né? Os americanos, de uma forma geral, assim. Oi. Só complementando o que você falou, quando você falou da mentira, eu lembrei de um provérbio, provérbio hebreu, judeu, que diz o seguinte: uma meia-verdade é uma mentira inteira. Então, a gente também não pode se iludir com meias-verdades, né? Uma meia-verdade é uma mentira. Sim, então eu acho que esse é um problema nosso aqui no Brasil, porque nós não vemos nenhum problema em falar mentira, né? E com essa colocação que a Abdrushim faz na mensagem, ele mostra o perigo da mentira, que a mentira é algo que te leva para baixo também, e te joga lá no fundo, né? É importante a gente ser verdadeiro, então a mentira não é algo que a gente deva aceitar e nem deva cultivar em hipótese alguma. Que legal! Muitas contribuições bacanas. Isso que o Roberto falou, já de cara, já me veio em mente, assim, alguns arquétipos, assim, da nossa cultura mesmo, né? Por exemplo, quando ele falou da tagarelice, né? E depois o Max complementou: poxa, se você está falando demais, você está lidando com essa energia e você está desperdiçando ela, né? De forma irresponsável. Porque se pensamento e palavra, neste caso a palavra especificamente é uma substância, e você tem uma responsabilidade para usar essa substância, porque ela é uma substância que forma, que molda. Agora, quem tagarela o tempo todo, ela não só está jogando essa energia fora, sem um foco produtivo, né? Não produtivo, mas sem um foco legal, um foco construtivo, mas ela também parece que drena os outros, né? Porque ela também está drenando a atenção dos outros para ali uma energia que ela está usando, sem foco e sem uma intenção mais elevada, né? E até na mensagem você tem exemplos claros, né? De que isso é ruim para a própria pessoa, né? E por quê? Porque a fala dela acaba perdendo a força, né? Então, tudo que é aquilo que a gente concentra e seleciona, né, no nosso falar e no nosso pensar, acaba tendo muito mais força, né? Quem é que não conhece aquele colega que numa reunião fica quietinho o tempo todo e quando fala, parece que, nossa, estremece tudo, né? Porque a pessoa não ficou tagarelando o tempo todo, ela concentrou, ela se esforçou ali em trabalhar a fala dela.
Isso no exemplo do tagarela que fala de forma rasa sem parar. E aí tem os exemplos piores, né? Por exemplo, da pessoa que usa o poder da fala para maledicência, ou seja, ela está atando correntes, né, em volta dela ali, com esse formar, esse tecer de palavras envolvendo os outros, às vezes de forma inverídica, como o Mário Sérgio comentou, através da mentira, ou sem saber, ou sem ser da conta dela, né, como se fala popularmente, né, e a pessoa, então, investe ali aquela energia. Para ter um exemplo legal dessa capacidade formativa da palavra especificamente, né, quem é que nunca viu alguém que se expressa e parece que quando a pessoa se expressa, ela está fazendo um carinho em você, né, ela está parece que ela está te dando um presente, ela está te adornando com palavras, né? Ela está te fazendo a sua atmosfera, assim, em volta de você, se elevar. E é interessante porque quando a gente fala de substâncias sutis, né, no caso da palavra, a gente pode entrar num outro conceito que é o ambiente mais fino que existe em volta de cada pessoa e sobre a qual ela tem uma grande autorresponsabilidade, uma responsabilidade que é uma autorresponsabilidade, né? Então, imagina aquela pessoa que só tem palavras boas para oferecer, verdadeiras, não fica bajulando, não fica fazendo fofoca, né? E quando ela vê uma outra pessoa, então ela traz através da palavra aquela vibração, não só sai dela e chega na outra pessoa, mas continua em volta dela, né? Alimentando e desenhando, criando esse ambiente mais fino que há em volta de cada um. Esse ambiente mais fino não é um mistério, né? Alguns falam, é a energia da pessoa, é o santo da pessoa que bateu ou não, né? É aquilo que a pessoa cultiva ao redor dela energeticamente, seja através de palavras ou de pensamentos. Carol? Roberto. Cadê a Carol? Pode falar, Roberto. Não, posso? Pode? Sim, por favor. Está esperando a autorização da Carol. É que ela desligou o microfone, vai lá. Ah, tá. Não, quando ela falou que a palavra é como se fosse um ornamento, a palavra que sai com sentimento, como se fosse um ornamento para quem ela é dirigida, aí eu lembrei um trecho do livro do Juízo Final, procurei rapidamente aqui, eu achei que a senhora Roseles diz o seguinte: as palavras formadas pelos seres humanos devem assemelhar-se a correntes de pérolas de ouro que alegram e enfeitam o próximo. Né? Legal. Então, é basicamente o que a Carol falou. Não, eu queria aproveitar o gancho que a Carol falou também, que ela comentou sobre as palavras e tudo mais que vai influenciando a pessoa, e o Roberto também tocou nesse assunto, e a gente começou a falar do pensamento, o que ele pode puxar, mas ele pode puxar tanto da espécie do pensamento, né? Tanto para o lado mais denso, quanto para o lado mais luminoso, dependendo do pensamento que você reforça, né? Então, o que eu estava pensando, o Abdurrahim também coloca na mensagem a força do silêncio, né? Do poder de concentração que o silêncio tem. Então, de repente, você tem uma ideia, essa ideia, em vez de você já colocar essa ideia para o mundo, já espalhar ela, já deixar ela... para contar para as outras pessoas, não, retém um pouco ela, deixa essa ideia condensar, reforçar, ganhar força para ela ir ganhando mais corpo e com isso também ela tomando mais forma, uma forma mais condensada para depois quando você colocar ela para o mundo, essa ideia já vai ter uma forma mais, já vai ser uma ideia mais focada, mais aplicativa, digamos assim, na matéria. Então, é uma coisa que a Carol comentou e o Roberto também falou, então, que nós podemos colocar no mundo aí, e aí a gente começa também a ter o ponto de gancho para o que isso tem a ver com o nosso destino, né? Uma vez que você começa o pensamento, a palavra, vai criando uma forma na nossa volta, o que é essa palavra e esses pensamentos vão formando que podem influenciar no nosso destino, que é o título do tema da palestra, né? Exatamente. E aí, muito legal, Max, obrigada. Valeu. E aí, Calil, você está querendo comentar? O que você pode comentar com a gente sobre isso? Acho que antes de entrar na questão do destino, primeiramente, até só também corrigindo aqui uma cobrança que foi dada, além de dar boa noite a todos que estão nos assistindo, eu vou dar uma boa noite especialmente para o Felipe Yazzi, porque ele pediu uma boa noite só para ele. Então, aí está o seu boa noite, Yazzi. Olhando aqui, antes de entrar na questão do destino em si,
O Felipe Machado trouxe aqui uma questão que, pelo menos, eu achei interessante, até pela discussão que isso pode se abrir. Uma música reproduzida por um aparelho, como MP3, que fica na cabeça, é influência da vibração do pensamento do autor ou um mero sinal elétrico sem conexão com o pensamento de alguém? Então, é uma pergunta interessante e que o Alex também expande a pergunta falando da questão ainda do como isso afeta as crianças que cantam letras adultas sem saberem o que estão cantando, né? Eu aqui pensando com meus botões, estava também pensando, ok, acho que quando você escuta uma música, tem obviamente o sinal elétrico da coisa e aquilo pode te despertar, desencadear sensações ou pensamentos, ou coisas assim. Será que você poderia estar conectado exatamente no mesmo pensamento do autor dessa música? Olha, se você conhece o autor muito bem e você já está conectado a ele, eu acho que é bem capaz. Eu, pelo menos mais de uma vez ao longo do dia, de repente eu sinto alguma coisa diferente, ou angústia, ou tristeza, ou ansiedade do nada, e eu depois vou descobrir que é a Carol que estava sentindo isso, né? Como nós somos casados, eu acho que é normal haver algum nível de conexão. Agora, se o artista conseguiu expressar tão bem aquilo que ele está sentindo, a ponto de, como aquilo foi formulado, conseguir trazer uma sensação similar em você, eu acredito que pode ter chance, né, de você se conectar nesse tipo de coisa. Agora, se tem um monte de gente conectada e é uma sensação mais ou menos fácil, pensa talvez num Gangnam Style, por exemplo, que era uma das músicas mais tocadas no YouTube, tinha uma quantidade absurda de reproduções. Lembro, na época, a última vez que eu tinha visto eram 36 milhões de visualizações. É uma canção pop com a temática mais ou menos fácil, e ninguém entende a letra direito, porque está em coreano, mas do pouco que se tem de imagens, talvez as pessoas se conectem nas mesmas imagens. Então, nisso, eu acho que existe a capacidade, eu acho que é mais nesse ponto, que vai ser difícil você se conectar exatamente na mesma vibração. Mas, também, como a Nara falou, existe a questão da vibração da própria música. E isso pode ter uma força, às vezes, maior do que palavras, que também te impacta de um jeito menos racional, e você consegue até se sintonizar mais facilmente. Para quem gosta de música eletrônica ou gosta de pular um carnaval, talvez consiga entender melhor quando esse tipo de coisa, né? Você consegue passar ali e sintonizar você de um jeito muito forte. Agora, quanto à questão das crianças realmente cantarem sem saber o que estão cantando, é um negócio complicado. E aí, alguém se arrisca a abordar um pouco, até para não tomar, que tem um monte de gente querendo falar. Não, só pegando um gancho aí, seu Calil, o que você comentou aí da música, é igual aquela, muito tempo atrás, né, já desde Platão lá, que tem a questão do mundo das ideias, que ele falava que esse mundo das ideias é um mundo imaterial lá, que ele acreditava que estava fora do espaço-tempo, né, e influenciava o mundo, né, e Abdrushim trouxe essa questão do mundo dos pensamentos, que eles se formam, e eles estão lá, eles vão gerando formas, e as pessoas vão se conectando, cada pensamento que é gerado, que a pessoa gerou, como você colocou, o artista, ou aquele tema, às vezes não necessariamente o artista em si, mas o tema da música está lá, ela se conecta, elas vão gerando, é uma conexão muito múltipla, né? E aí você se conecta nesse mundo. Você falou da geração de formas de pensamento, acho que é a primeira vez que a gente está abordando isso. Certo. E eu lembrei rapidamente só de uma frase de um escritor britânico chamado Arthur Powell, ele já é falecido, ele falou o seguinte: como cada pessoa deixa atrás de si uma esteira de formas pensamentos, segue-se que quando andamos ao longo de uma rua, estamos caminhando por um mar de pensamentos de outras pessoas. Agora, isso é verdadeiro para aqueles pensamentos voláteis, né, que não chegam a criar porque a forma do pensamento ela é tanto mais intensa quanto maior for a vontade que gerou o pensamento. Não é isso? Poderia falar sobre isso? Não sei. Legal. E aí, nesse sentido, continuando, você comentou que a pessoa conecta com esse mundo de pensamentos, né? Só que também existem pensamentos que como você comentou, que são voláteis, mas tem pensamentos que são, digamos que, influenciados ou alimentados pelo íntimo, né? Que a intuição, o espírito que vem brotando do íntimo da nossa alma, e aí vem aquele pensamento que ele é carregado de força anímica. E esse pensamento tem uma força diferenciada. Esse pensamento, ele realmente traz a responsabilidade, a lei da reciprocidade fica
condensado com essa lei e ele automaticamente ele vai para o universo e depois ele volta como um efeito de retorno, como a Carol comentou no começo do vídeo, né? Aí o Calil falou das crianças, a criança ela repete, mas a criança ainda ela não tem, aí já é um ponto muito sutil que a criança ainda não está com a alma completamente conectada, ela não tem essa ligação do espírito como uma ponte encandecida, né? Então, acho que as formas de pensamento da criança são totalmente diferentes, é um outro assunto, que eu acho que a gente não vai entrar agora aqui, porque senão a gente vai fugir demais do tema da conversa. Acho que a Ana levantou o dedo uma hora lá. Fala, Ana. Sim, eu queria falar um pouquinho exatamente dessa questão da música. Eu acho que, de alguma forma, a gente se conecta ao sentimento do autor, né? Ou ele nos permite, através da forma como ele escreve, da melodia, criar sentimentos, vivenciar sentimentos com aquela música, né? Por exemplo, a gente pode escutar uma música de outra língua, né? Vamos supor uma música americana, e você sente a música sem entender a letra. Então, a música, eu acho que tem esse aspecto, né? E eu acho que a música, ela fala muito para o sentimento. A música que fala para a alma, para o espírito, é a clássica, né? Nós sabemos disso. A música clássica, hoje já existem até estudos de cura de uma série de doenças ouvindo música clássica. Então, eu acho que a música exprime sentimentos. A pessoa está tendo algum sentimento, onde ela vai descrever uma letra, colocar uma melodia, e a gente capta aquilo, né? De alguma forma vai se ligar a um sentimento, eu acho, né? Tanto que a gente tem horror de determinadas músicas, outras a gente se sente muito bem, né? E eu acho que é uma grande responsabilidade do adulto. Oi. Pode continuar. Depois eu queria só fazer um comentário. A responsabilidade do adulto, que, como disse o Max, a criança ainda não está formando, né? Ela não está com o espírito ligado, mas isso vai entrando na criança como hábito, né? Tem um ditado que diz que o hábito é a segunda natureza do homem, e ela tem exemplos, e ela vai seguir e pautar a vida dela assim depois. Então, é muito sério isso, né? Ela pode não formar ainda, mas a responsabilidade do adulto nisso é muito grande. É isso que eu queria complementar. Legal. Bacana. Tô vendo essas perguntas sobre música, já fiquei com vontade de falar um monte de coisa, não vai dar, mas bem rapidamente, música, crianças, etc. e tal. Uma vez, eu e o Calil, a gente estava fazendo um grupo de estudo e a gente estava falando dos temas, era música, né? E aí surgiu exatamente essa questão que vocês colocaram, de que a música, por exemplo, uma música que não tem uma letra, né? Mas ela pode passar um sentimento para quem ouve, e ela também tem um universo em que aquela música foi composta, né? Tem um universo de sentimentos, de intenções mais fortes ou menos fortes em que aquela música foi composta, mas mesmo assim ela toca cada um de determinada maneira, por isso que algumas pessoas gostam de algumas músicas, algum estilo, outras pessoas não, porque aquilo que entra em sintonia com a gente depende muito da nossa própria sintonia, que é diferente para cada um. Então, nós conversamos um pouquinho nesse grupo de estudos sobre essa questão das músicas que não tinham letra e como essa vibração da melodia, então, né, tocava e fazia cada um, inclusive sentia uma coisa diferente, mas podia tocar uma música mais triste, provavelmente ia evocar mais sentimentos naquele sentido, né? Já a música com letra, não sei se o Calil se recorda mais ou menos desse dia, mas aí a música com letra, então, ela tem a capacidade de formar imagens mentais em quem ouve, quem entende. Obviamente, a letra tem que ser no seu idioma ou no idioma que você entenda. E nessa capacidade, então, de formar imagens a partir das palavras que você está ouvindo, aí é que entra um pulo do gato muito legal. A força da nossa formação de imagens a partir das palavras que a gente ouve. Porque, por exemplo, eu estou aqui ouvindo uma música que não tem nada a ver comigo, eu não gosto, aquelas palavras estão passando pela minha mente e não estão formando muita coisa, inclusive eu quero me desconectar daquilo. Agora, se eu, na minha vibração espiritual, estou conectada na vibração daquela palavra,
e me vem uma palavra que é muito forte para mim, com certeza eu vou formar algo no meu campo sutil que é algo mais forte. E se for tão forte assim, então isso adquire uma densidade que depois vai se ligar exatamente ao que o Max falou no começo dessa conversa. Então, aquilo adquire uma densidade tal que sai de mim e atinge o outro, atinge meu próximo, atinge quem estiver do outro lado do mundo, mas estiver conectado na mesma sintonia. Carol, que é... Oi? Eu não queria te cortar logo de cara, sim? Diga. Não, é só de uma questão também que, conforme você estava falando, já me veio também uma das perguntas aqui. Só desliga o microfone. Pronto, senão eu fico me escutando também, pessoal, eu acabo me perdendo, vai ficar parecendo que nem no vídeo do sanduíche ishi. Retorno é um pouco difícil. Como você estava falando da questão da música com letra e como aquilo ali nos remete a algo, tem aqui uma pergunta no chat, pelo menos uma afirmação, de que o conceito que uma palavra desperta é sempre o mesmo, independente do idioma. Entendo que o idioma não é uma barreira para o espírito. Se você consegue formular as palavras com a intenção correta, você consegue se utilizar devidamente do que aquela palavra remete. Isso, inclusive, é um conceito bem antigo, inclusive para a questão de formação de alfabeto ou coisa assim, de que cada palavra tem uma energia específica para poder remeter a um conceito específico. Então, partindo disso, sim, em tese, o idioma, se ele for ali dito da maneira com a vibração correta para tentar transmitir uma ideia, talvez você consiga realmente transmitir a energia daquilo. Só que, parando para pensar que palavras são que nem o dedo apontando para a lua, eles não são a lua especificamente, você não é para você ficar olhando para o dedo, você olhar para a lua, ou seja, qual é o conceito que a palavra remete. Quanto menos você entende exatamente qual é aquela palavra, eu entendo que seria como se aquele dedo que aponta ficasse pixelado. Você tem uma noção geral de onde aquilo está apontando, mas fica um pouco difícil de olhar exatamente a direção, que é o que a Carol estava comentando também, pelo menos o que me vem à mente, que era de você escutar a música, tá em inglês, você não presta muita atenção na letra. Aquilo te pega um pouco, que nem eu estava escutando nos últimos tempos aí, a música lá do filme Nasce uma Estrela, né? Que é a música da Lady Gaga, cantando junto com o Bradley Cooper. E é uma música um tanto triste, né? Mas quanto mais eu vou escutando aquilo ali, prestando atenção nas palavras, mais aquilo ali começa a ganhar força e pressurizar, e começar a tocar em pontos que eu consigo entender, ou pelo menos correlacional, como consegue reverberar em alguma parte de mim, seja de alguma experiência que eu já tive na minha vida, seja de alguma coisa desse jeito assim. Então, eu acho que o idioma, eu acho que ele é, no mínimo, talvez um obstáculo, não exatamente uma barreira, mas ele pode se tornar um obstáculo, sim. Pelo menos esse é da minha experiência. Se eu conseguisse só me comunicar, só usando a pura expressão ali do que eu estou querendo transmitir a partir da força do idioma que eu estou usando, talvez e outra pessoa que está escutando esteja aberta também para conseguir ser impactada por isso, eu acho que o idioma talvez fosse bem pouca barreira mesmo, que me faz até lembrar do exemplo curioso de um ex-colega de trabalho, que ele falou que o avô dele conheceu o avô dele, só que o avô era surdo e a avó era italiana. O avô era um grego surdo e a avó era italiana. Eles conseguiam se comunicar ali, do jeito que a avó dele falava, ele conseguia transmitir bem algumas ideias ali. É mais esse ponto, cara, que eu lembrei. Então... comunicação pelas mãos. Isso é legal, que se liga bem a ideia de que se as palavras têm uma vibração, obviamente que a gente só se entende no nosso idioma, né? Mas a gente também pode, através de uma música, por exemplo, como a Ana falou, uma palavra no outro idioma, expressar uma vibração que a gente comumente pode tratar por emoção, né? Mas uma determinada vibração que aquilo pode entrar na gente. E para finalizar o assunto das crianças, né, que falaram, não, mas a criança é um caso totalmente diferente, de fato é um assunto que a gente não vai conseguir explorar hoje aqui, porque o caso da criança, talvez alguém se pergunte, mas o que é isso? O espírito ligado, desligado? Não, como é que é? É mais uma questão de desenvolvimento espiritual. Assim como a criança, quando nasce, ela se desenvolve, e os sistemas delas vão se desenvolvendo desde o feto até o primeiro ano de idade, depois em seguida outras coisas vão se desenvolvendo até ela ficar prontinha.
Na parte cognitiva é assim, na parte linguística, na parte motora é assim, na parte emocional é assim também, e na parte espiritual também é assim. Que a gente passou muito rápido por esse tema e ele pode ter ficado incompreendido. Então, só para esclarecer que, sim, uma criança sim pode ser afetada por uma música, mas a forma que aquilo vai chegar nela com certeza mudaria, por exemplo, quando ela se tornasse adolescente, que ela está aí num estágio de maturidade que pode-se dizer que seria um estado pleno, quase, no sentido de uma pessoa que está fisiologicamente, emocionalmente, espiritualmente pronta aí para receber todas as impressões do mundo, né? Então a gente não deve olhar a criança como um ser humano incapaz, mas sim apenas num estágio de desenvolvimento e que ela só vai conseguir processar aquilo quando ela estiver aí mais próxima do comecinho da pré-adolescência, né? Esse é um assunto para um outro hangout. E sobre a música clássica que a Ana comentou, eu só queria fazer um adendo. Inclusive, tem uma pessoa que está nos assistindo aqui, que é do ramo da música, que eu conheço, e depois, se ela quiser se manifestar, vou fazer a provocação para ela. Mas ela me disse uma vez uma coisa muito interessante, né? Que a música clássica, por todos esses estudos que tem, que ela comprovadamente tem um efeito bem poderoso, né, sobre os campos sutis, mas não só a música clássica, ok? Músicas que têm aí uma composição, um estado vibracional que é capaz, então, de atuar bem profundamente, tocar profundamente o espírito. É lógico que tem o caso que varia de pessoa para pessoa, de gosto para gosto, mas não é só a música clássica. Só queria deixar isso aqui dito para que a gente não cometa nenhuma fala parcial, né? E eu queria perguntar para o Mário Sérgio, você, então, o que você pode falar sobre isso? Bom, em relação à música, eu diria o seguinte, a música, ela vai direto para a alma da gente. Ela não passa pelos mecanismos intelectuais, do raciocínio, nada. Ela já atua direto no espírito, por isso ela é tão forte, né? É óbvio que se a música é boa, ela vai elevar o seu espírito. Se a música é ruim, aquele coisa estranha, vai te jogar para baixo, como disse muito bem o Roberto, a gravidade terrível dessa música vai te jogar lá para o fundo. Mas ela sempre atua diretamente na alma da gente, ou seja, ela não passa pelo intelecto, pela cabeça, você não processa a música diretamente, ela já vai direto para a tua alma, né? É uma coisa bem interessante. Falando ainda só um pouquinho de linguagem, quando eu era criança, eu era adolescente, eu ficava pensando, como é que, quando as pessoas não falavam outras línguas, como é que se começou a falar outra língua, né? Porque se eu não conheço nada da outra língua, e ninguém conhece nada daquela língua, como é que alguém começa a traduzir aquela língua? Era uma coisa que me chamava a atenção, eu ficava assim, invocado, né? Até tem alguns filmes de ficção que eu assistia, do Star Trek, onde caíam dois alienígenas, uma de uma planeta e outro do outro, e os dois não se falavam, e precisavam se ajudar. E você vai percebendo, apesar de ser um roteiro, como aquilo tudo faz bastante sentido. Talvez porque parte do que as pessoas passam com as palavras vai também aquele conteúdo, aquela substância que a gente vem falando até agora. E essa substância que vai junto com as palavras, o outro consegue entender, né? Além, obviamente, dos gestos e tudo mais. Mas eu acho que essa questão sutil também é importante. Agora, eu gostaria de trazer... Bom, em relação à criança, a responsabilidade é dos adultos, eles que vão ter que pagar essa conta de deixar a criança envolvida com música que não tem nada a ver com a idade dela, e aí encerra o assunto. Eu acho que não precisamos esticar em nada. Isso é a responsabilidade de quem permite que os filhos fiquem expostos a essas atrocidades aí que existem pelo mundo, não só de música e outras coisas também. Mas eu acho que o grande ponto, quando a gente fala em pensamento e essa questão do compartilhar, muitos autores ao longo da história vêm falando sobre isso, até o próprio Platão já falava. Mas o que a mensagem do Graal nos traz, eu acho que é fundamental e é a grande pedra, né, fundamental, é o divisor de águas, vamos dizer assim, é quando Abdurkheim nos coloca que a forma de pensamento e as palavras, elas formam coisas em um mundo, né, ou seja, no além. Né, aquele além que a gente é tão temido por um, ansiado por outros, né, que vive conosco aqui também, junto com esse aquém, de onde a gente está,
a gente forma coisas lá naquele lado, né? Então, cenários, paisagens inteiras nos acompanham com os nossos pensamentos. Ou seja, se eu penso coisas boas, se eu falo coisas boas, eu estou gerando nesse mundo fino um mundo bonito. Se eu só faço coisas, só falo coisas ruins, só crio só coisas terríveis, eu estou criando coisas terríveis lá. Porque uma palavra ruim não vai produzir coisa boa. Porque o que é bom produz bom, o que é ruim produz ruim. Então, Abdurkheim trouxe para a gente, eu gostaria que a gente talvez explorasse um pouquinho esse aspecto, desse mundo fino, que é onde estão os pensamentos. Porque as pessoas, de modo geral, falam, o pensamento tem forma, tem energia e tal, mas fica uma coisa assim meio etérea. Não, não é nada etéreo. Lá, nesse além, eles formam efetivamente uma paisagem realmente, né? Era isso, só para dar a introdução nesse aspecto, que eu acho que é o diferencial importante que a mensagem do Grau traz para a gente. Sim. Mário, observando aí que você falou de pensamentos, eu queria só fazer uma observação, porque a necessidade de ter bons pensamentos já é, de certa forma, bastante disseminada. O que a gente vê, no entanto, é que as pessoas, de maneira geral, falam, não, você tem que ter pensamentos positivos, mantenha a positividade dos pensamentos. Então, até livros sobre como manter os pensamentos positivos, há técnicas para isso. Essa não é a maneira mais adequada, nem a mais eficaz, e não tem tanto valor fazer uma coisa assim artificial, forçada, para ter os pensamentos positivos forçados. Não é assim que a gente deve atuar. Nós devemos fazer com que o nosso interior seja de tal forma bom, a pureza íntima da vontade seja de tal forma grande, né? A pureza seja de tal forma intensa, que a gente só gere bons pensamentos. A gente tem que se tornar uma pessoa de tal forma boa que nem seja possível gerar maus pensamentos. Essa é a maneira correta de se manter puro o foco dos pensamentos, conforme Abdurkheim nos diz, né? Só queria fazer esse parênteses aí, porque é muito disseminada essa ideia, não, pensamento positivo, pensamento, mas fica uma coisa automática, fica uma coisa mecânica, artificial, e isso não tem valor. Legal, Roberto. Eu até achei, só para complementar, Roberto, você falou, eu até achei estava lendo assim, achei um trecho que falava justamente sobre isso, falava que a pureza, ela só pode vir pela elevação da legítima moral interior, que daí no constante olhar para a pureza da luz. Então, aí você muda o seu íntimo, né, a sua moral interior, consequentemente, vem a pureza dos pensamentos. Carol. Uma coisa que o Roberto introduziu, que eu acho fundamental em qualquer pessoa que está fazendo um trabalho de estudo espiritual, de trajetória espiritual, de busca, que é a questão da autenticidade e da sinceridade, né? Dessa coisa da sinceridade consigo próprio, né? Porque você fala assim, ter pensamento positivo, tenha. Se você não está sentindo aquilo, reverberando naquilo, que vai além de sentir, é reverberar. Seu ser está sintonizado naquilo completamente, de corpo e alma. Se você não está reverberando naquilo, aquilo não tem um efeito que deveria. E esse é um princípio básico, assim, para qualquer pessoa que estude um caminho espiritual, a questão da autenticidade se desdobra logo de cara, né? Porque o que adiantaria se você tivesse um mundo onde todas as pessoas fizessem as coisas certinhas, ou tudo certo, ok, mas essa verdade fosse só exterior e não ecoasse no coração de ninguém? Será que isso traria algum benefício para essas pessoas? Traria paz interior? Não traria. Então, o princípio que o Roberto trouxe é fundamental, da autenticidade, da veracidade. Então, se o pensamento positivo, ele tem que ser verdadeiro, ele não é meramente um pensamento que você se força em colocar ali no seu cérebro e ficar rondando em volta daquilo sem nenhum efeito. Um outro conceito muito fácil de você ver isso é a questão da gratidão. A gratidão, ela brota de dentro. Ela é autêntica pelo que o próprio nome diz. Você está grato. Você se forçar a sentir uma gratidão que você não sente é uma coisa meio esquisita. Você pode ter mecanismos de se voltar para se abrir para ser grato para as coisas. Mas um treino do pensamento meramente no nível dos pensamentos que não envolva vontade, eu acho que ele está desde já fadado a muita dificuldade, se não ao insucesso, né? Então, essa questão da presença autêntica, do que você realmente está reverberando,
ela é muito importante. E o Mário Sérgio trouxe um outro conceito muito bacana, quando ele adicionou mais uma camada para essa compreensão formativa dos pensamentos, que eu acho que a gente já poderia trazer aqui, e não necessariamente entrar, mas é, por exemplo, a questão da aura, né? Os pensamentos que eles ficam em torno de uma pessoa, que ela alimenta, puxa e traz e gera, e ficam habitando aquela matéria mais fina, aquele ambiente mais fino da pessoa, né? Eles podem sim carregar esse ambiente mais fino, e isso pode ser traduzido, pelo menos em parte, não totalmente, mas em parte, quando alguém fala para você, nossa, você está com uma aura pesada, né? Ou você está com uma aura carregada. E sem entrar no mérito aí do que se vê ou não se vê da aura, existem pessoas que têm essa capacidade, então, esse dom mediúnico de ver, tem pessoas que a maioria das pessoas não, mas quando você fala, então, que essa aura está carregada, ela estaria carregada do quê? E é muito interessante porque no nosso próprio idioma, nas nossas próprias expressões, na nossa cultura, a gente vê que se esconde sempre muitas brechas para uma compreensão que vai além da materialidade, né? Uma pessoa que está carregada, ela de fato está carregando algo. E essas coisas têm um peso, conforme vocês já falaram da lei da gravidade, essas coisas existem, né? E então, agora eu queria perguntar, será que vocês têm mais perguntas? Quem gostaria aí de comentar dos nossos participantes? Calil, eu queria começar, continuando no tópico da ideia que o Mário estava falando, que ele aprofundou no tema que, na verdade, os pensamentos eles são formados num mundo, né, de matéria, e o ser humano, ao emitir um pensamento, ao emitir uma palavra, uma opinião, alguma coisa, uma ação, esse pensamento, essa palavra, ela fica ligada a esse gerador, ela não fica desassociada. Então, a pessoa gerou, ela vai formar, ela tem uma forma, e muitas vezes essa forma, igual o Roberto falou, depende do que inflama, né, do que vem, se vem do núcleo do ser humano, do espírito, da alma, se ela é encandecida por isso, ou se é um pensamento volátil. Mas se ele é um pensamento encandecido, ele tem uma forma, e essa forma é viva. Ela não é uma forma inerte lá, né? Então, ela é viva, e ela vai influenciar tanto você, retroativamente, quanto outras pessoas. E aí a gente começa a pensar no tema do efeito das palavras, das ações no nosso destino. Como é que essas palavras, como é que esses pensamentos podem influenciar o nosso destino, né? No sentido de que aquilo que você plantou, né? Ele está ligado a você, seja na forma de ações, seja na forma de palavras, seja na forma de pensamentos. Então, você plantou. E aí tem aquela lei, né? Que aquilo que você planta, você colhe, né? A lei da reciprocidade. Então, uma hora você vai voltar para você em forma de colheita. Essa colheita é o destino, né? O que você está recebendo dessa colheita que você plantou é o seu destino. É você que está formando o seu destino. O seu destino não é formado por algo aleatório que foi escrito e então aquilo ali você vai ter que seguir. Não, você está plantando, você está a cada dia, a cada momento, você vai lá, você planta, e automaticamente você colhe. Você pode estar colhendo instantaneamente, ou seja, você plantou hoje, amanhã você já está colhendo, mas isso aí pode demorar anos, pode demorar décadas, e muitas vezes você pode só recolher numa outra vida, né? Então, o que você está colhendo agora é algo que você plantou, seja em palavras, ações ou pensamentos. Então, eu ia colocar esse ponto de partida aí para quem quiser complementar. É um ponto que, assim, vai dar bem a direção do nosso tema. Ana Luísa, quer comentar um pouquinho? Como é que você vê, então, essa formação do destino através do que uma pessoa pensa e através do que uma pessoa fala? Bom, eu queria até colocar essa questão que você falou antes, né, da conformação da pessoa, né? É interessante que a gente vai vendo até que as feições das pessoas vão se modificando, né? Se ela busca pensamentos melhores, mais elevados, vive procurando viver dentro da força da boa vontade para o bem, que é uma força que ela permite a ela atrair vibrações do universo, né, para criar coisas verdadeiras.
impulsionantes, motivadoras, né? Ela se torna leve. Há pessoas que a gente diz, nossa, é tão bom estar na companhia dessa pessoa, né? E outras que a gente se sente mal de estar na companhia, ou perto, ou na presença, que tem algo mais carregado em si, porque já tem pensamentos mais densos, pensamentos muito cerebrais, né? Quando fala daquela questão de criar o pensamento positivo, mas é tudo muito cerebral. Então, tem que partir daquilo que o Roberto falou, né? Tem que vir do íntimo. Você começa a se modificar no seu íntimo e, gradativamente, os seus pensamentos passam a ser assim também, né? Mais leves. E, claro que isso vai influenciar profundamente no destino. E, por exemplo, eu gostei muito do que o Max falou, que, às vezes, as consequências vêm nessa vida de coisas passadas, porque a gente escuta muita gente dizer assim, poxa, mas fulano é tão bom e está passando por cada coisa, não é? Mas se a pessoa, nesta vida, compreender as leis, né? A lei da reciprocidade, a lei da igual espécie, a lei da gravidade, e se ela está passando por algo, né? Vamos imaginar algo mais difícil, né? Ela vai compreender que, de alguma forma, aquilo é necessário a ela. Ela plantou, ela atraiu aquela consequência. Então, ela só tem a evoluir com isso, né? Como a Abdrushim nos fala, tem pessoas que podem olhar e dizer, nossa, mas será que eu vou conseguir resgatar todas as minhas culpas? E ele diz, não se preocupe com isso, estou botando com palavras minhas, né? Caminhe, ponha o marco da boa vontade para o bem e tudo poderá ser resgatado. E nós sabemos que tem todo um simbolismo no destino humano, né? De acordo com a sua boa vontade, você também consegue muita coisa colher de forma simbólica, né? Mas não resta a menor dúvida. Oi, pode falar, Carol. Carol, você está com o microfone ligado. Oi. Eu só queria fazer uma adição ao que você falou, Ana, porque hoje a gente vive uma época que as pessoas lutam por justiça com todas as suas forças. As pessoas clamam por justiça em todos os lugares. Mas quando se fala de uma pessoa que fez algo muito ruim nessa vida e elas clamam por justiça e a gente tranquilamente fala, ela vai ter a oportunidade de remir, ou seja, ela vai ter o retorno do ato dela, né? Às vezes pode ficar uma coisa sem explicação, porque se uma pessoa que fez algum dano, né, não tivesse essa possibilidade de sentir nela aquilo que ela causou, simplesmente não haveria justiça no mundo. E a gente nasceu numa sociedade que a gente clama pelo desejo de justiça, no entanto, a própria ideia de justiça não é clara para a gente. Verdade. Porque a gente pede por justiça, mas quando uma pessoa se vê na graça de poder se libertar de um karma pesado, a gente não compreende isso, ou quando a gente vê uma pessoa que está fazendo um mal horroroso, pensa na pior pessoa que você pode imaginar, a pessoa está fazendo um mal horroroso. A justiça vai atuar nela, sim, com certeza. Não tem como, porque senão não haveriam critérios, não haveria justiça, não haveria sentido de bem ou de mal no mundo. E para quem procura um caminho espiritual, ou seja, busca uma ideia de sentido, a própria palavra sentido, ela já diz em si, é uma direção, ou seja, não é uma coisa unilateral. Só uma observação no que você falou. Sim. Que é preciso diferenciar o sentido de justiça do sentimento de vingança. Sim. Às vezes as pessoas se conectam com conformações de ódio e tudo e acham que estão lutando pela justiça. Então, nada. Estão se conectando com conformações horrorosas, porque as conformações, as centrais de maus pensamentos, de ódio, vale para todo mundo. Quem se conecta nela, mesmo achando que é um paladino da justiça, está conectado naquilo lá. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso, não confundir justiça com vingança. Sim, é bem importante. E só para encerrar essa ideia, que vai ter tudo a ver com o destino, que é onde a gente já vai encerrar, então, a nossa mesa hoje, a própria ideia de um sentido... Oi?
Desculpe, Carol, eu só queria acrescentar um detalhe em cima do que você disse, que o Roberto falou. Nós temos que ter exatamente essa imparcialidade no examinar tudo, né? Porque eu achei muito importante, porque isso eu vejo no meu vivenciar do dia a dia, a questão da pessoa se indignar, ficar com ódio, ficar com raiva, achando que ela está sendo justa. Isso mesmo. Né? Você está vendo algo de ruim, de errado, e sai lá julgando o outro, indignado, né? E indignação é uma coisa, raiva é outra. E a maioria é raiva mesmo, eu acho, assim eu percebo. E aí entra, então, o que nós temos que fazer? Exatamente aquele pensamento forte, positivo, para criar coisas melhores, né? Porque tudo está vindo numa colheita, mas, paralelamente, nós temos que criar um novo mundo, né? Nós temos que limpar todo esse ambiente que está à nossa volta com coisas melhores e eficazes, né? Construir o melhor no lugar onde a gente vê algo que nos desagrada, né? Exato. E é interessante. Então, tem uma diferença, né, entre o pensamento ruim, essa sede de justiça, e a imparcialidade da certeza que tudo está devidamente no seu lugar. Né? Até essa questão da observação, Ana, mais imparcial, ela também é fundamental dentro de diversas correntes espiritualistas, porque a partir do momento que você tem a certeza que você está julgando plenamente uma situação, você se coloca como sabedor. E a gente sabe que a gente olha para a vida de uma pessoa e a gente não é sabedor. A gente não é sabedor nem da vida das pessoas que a gente conhece. Nosso conhecimento é sempre parcial, né? Que dirá saber das outras vidas que aquela pessoa viveu. Então, essa questão do julgamento, ela é bem complicada. Você pode, lógico, ter suas opiniões para você, suas conclusões e emiti-las. Enfim, você pode ter o seu entendimento da questão. Mas se nós soubéssemos tudo, né, fossemos plenamente cientes, né, de tudo, como nós não somos. Então, uma certa imparcialidade, ela é necessária, se colocar um passo atrás, tá? Que não me retira de poder ter uma... observar, ter um ensinamento daquilo, ter minhas próprias conclusões, mas você não é plenamente ciente, simplesmente porque nenhum de nós né? Nós somos seres humanos, não somos plenamente cientes toda dessa cadeia tal como ela aconteceu de acontecimentos. Mas então o que eu ia só concluir a questão da ideia de sentido ele aponta para uma direção, ou seja, a própria palavra, ela em si, ela tira a ideia de um relativismo, ou seja, que não há sentido definido para as coisas, que os sentidos são múltiplos, que sentidos opostos eles podem acabar convergindo. Existem várias explicações filosóficas, depois que é possível entrar mais nesse tema, e ir caminhando dentro desse tema, né? Mas para quem busca um caminho de sentido, um caminho existencialista, vamos falar assim, não vamos falar nem de caminho espiritualista, né? Um caminho mais existencialista, em algum momento a pessoa vai se deparar com a ideia de sentido, né? Ou seja, de clareza, de propósito e de diferença, né? Entre o que as coisas são, o que elas não são. Né? E essa diferenciação, ela é fundamental para você ter alguma direção, senão você não tem direção definida. Você navega e você não tem direção, porque tudo é válido, ou múltiplas coisas divergentes são válidas. Enfim, só para retomar, então, aquela ideia de justiça, né? de senso de justiça, ela só é concebível, então, você ver uma justiça, ou seja, que um ato mal que foi praticado, né, seria injusto se ele permanecesse sem uma reciprocidade para aquela pessoa. Né? Mas só é possível compreender isso quem está dentro de uma linha de pensamento mais buscando um existencialismo que é contra o conceito relativista. Né? Mas então eu queria saber quem é que poderia aí já arrematar a nossa ideia sobre destino, porque a gente já está chegando aqui ao final do nosso encontro. Alguém gostaria de comentar? O Mário Sérgio quer comentar. Então, eu acho que isso tudo colocado, podemos voltar à primeira frase lá, que o que o ser humano semeia,
colherá multiplicadamente, né? Então isso vale não só para as ações, mas para as palavras e para os pensamentos. E eu queria, depois, se fosse o caso, talvez a gente pudesse até fazer um outro hangout ainda falando sobre esse assunto, que eu acho que ainda tem caldo, né? E eu queria fechar aqui a minha fala lembrando da palavra que é mais importante para o ser humano, né? E que essa palavra ela é usada em tempos errados, de forma leviana, tirando a força que ela deveria ter, né? Que a gente só poderia falar essa palavra em momentos de constrição, em que você está realmente fervorosamente ali orando, que é o nome do Criador. Roberto, você poderia falar um pouquinho sobre isso para começar a encerrar, então, os nossos comentários? Acho um tema muito legal. Bem, eu gostaria, na verdade, de ler um trecho da mensagem do Grau, mas aí já é minha fase, minha fala final. Na dissertação O Mundo, a mensagem do Grau, de Abdurkheim na Luz da Verdade. Abdurkheim diz o seguinte: o saber de que tudo que ocorre na criação se realiza segundo a mais severa consequência lógica, de que a diretriz do destino humano é sempre decorrente do próprio ser humano, conforme seus desejos e sua vontade, e de que o Criador não interfere observando a fim de recompensar ou castigar, não diminui a grandeza do Criador, mas sim somente pode dar motivo para imaginá-lo ainda muito mais sublime. A grandeza reside na perfeição da sua obra, que obriga a respeitosa contemplação, visto o dever conter, tanto nos acontecimentos máximos como nos mínimos, o maior amor e a mais íntegra justiça, sem diferença. Grande é também o ser humano, colocado como tal dentro da criação, como senhor do seu próprio destino. Pode ele, por si, mediante sua vontade, salientar-se na obra e contribuir para seu mais elevado desenvolvimento, como também pode degradá-la e nela enredar-se, sem jamais poder desvencilhar-se, acompanhando-a na dissolução, quer seja no mundo de matéria grosseira, quer no de matéria fina. Livrai-vos, portanto, de todos os liames dos baixos sentimentos, pois o tempo urge. Aproxima-se a hora do término do prazo. Despertai em vós o anseio pelo que é puro, verdadeiro e nobre. É isso. Legal. Legal. Max, gostaria de fazer sua consideração final? Eu tenho só... na verdade, eu tenho dois pontos que eu queria complementar, só para não perder a questão. A gente falou bastante de pensamentos, mas a Abdurkheim também comenta na mensagem que o pensamento é uma força muito grande que o ser humano pode querer usar para uma determinada finalidade específica. E, às vezes, ele pode torcer essa finalidade, porque se você... justamente por causa dessa força de concentração, você foca, e hoje tem a força do pensamento, e você quer realizar, e aquilo lá vai se concentrando, então, na verdade, você está usando aquela força numa direção que ela é mais egoística, digamos assim, ela é mais material, em vez de você usar o pensamento para justamente o que a Ana colocou, que ela para criar coisas mais nobres, mais positivas, né? Então, muitas vezes a pessoa quer usar o pensamento como lei do retorno e ele conquistar alguma coisa mais para si, ao invés dele buscar a elevação da humanidade como um todo, né? Então, é uma coisa assim que a gente pode refletir um pouco. E outra coisa é a questão do medo, né? Que digamos assim, aquilo que gera o medo, assim como o ódio, como a Carol falou, são muito fortes, né? Então as pessoas se conectam muito facilmente com esses pensamentos de medo, e isso turva muito a intuição do ser humano. Então, seria um caso assim do ser humano buscar uma conexão, algo mais elevado, porque, assim como a gente conversou, o destino está na mão de cada um pode mudar o seu destino, cada um pode ter essa possibilidade, contanto que você se conecte àquilo que é bom, né, a boa vontade, buscando aquilo, né, como aquele trecho que eu li, né, no constante olhar para a pureza da luz, você vai mudando a sua pureza moral, a sua pureza interior, né, e aí você vai mudando o seu pensamento. Então, esse é o caminho para você mudar, para você buscar elevação, buscar algo melhor,
né? Em vez de olhar para aquilo que é terreno, aquilo que é material, aquilo que é mais baixo, né, que está preso à decomposição, buscar olhar para a luz, né, que aí digamos que o sentido que a Carol também comentou, esse é o sentido do olhar, digamos assim. Vocês falaram aqui, você, Max, acabou de falar dessa questão do sentido, e mais uma vez me veio, né? E aqui eu já vou encerrando também a minha fala, mas quão terrível seria a vida se não houvesse uma construção responsável do ser humano sobre o próprio destino. Se ele tivesse à mercê das coisas por simples obra do acaso. Quão injusto isso seria, na verdade, né? Então, o mais interessante é que essa é quase que uma barreira, né? Ela pode ser um muro para alguns, uma cerca para outros, mas ela é um ponto fundamental do qual ou você passa em busca de respostas ou você fica. Então, procurar a ideia de sentido em tudo que existe é uma linha clara, é uma linha que existe no chão, assim, você pode traçar ela no chão e não existe meio termo. Você está desse lado, você está do outro. E você encontra coisas desse lado e do outro. Ok. Mas a partir do momento que você decide passar da ideia de que as coisas não têm sentido nenhum e o que acontece comigo é mera obra do acaso e que horrível, que acontecem coisas horríveis comigo e com outros só coisas maravilhosas. Se você consegue transpassar essa linha, então, que pode ser uma linha, pode ser um muro, uma muralha, dali, então, você encontra outras coisas, mas é preciso coragem, então, uma busca de sentido que vai, então, em direção a todos os setores, né, da vida, porque a espiritualidade, ela se debruça sobre a vida inteira, e essa é mais uma questão para outro hangout, mas a espiritualidade não se debruça só sobre a religião, aspectos, enfim, que as pessoas consideram espirituais. A espiritualidade, ela lê a vida inteira, a vida material, a vida espiritual, tudo que existe, tudo que foi criado, né? A partir do momento em que ela é uma visão que busca a realidade sobre todas as coisas. Então, eu queria já encerrar, então, com esse comentário que arremata um pouco essa ideia de sentido. Ainda vou pedir para a Ana Luísa e para o Calil fazerem seus comentários finais. Só queria dizer que, ao final dessa transmissão, a gente vai colocar na descrição deste vídeo o link para o vídeo da regra de ouro, que foi o primeiro assunto que a gente começou aqui nesse hangout, qual que é a regra de ouro de todas as religiões, e também o link para quem queira comprar a mensagem do Graal de Abdrushim. Quem quiser adquirir a mensagem do Graal, a gente vai deixar o link, então, escrito aqui neste vídeo. Então, vou pedir para o Calil ou Ana, como vocês quiserem. Ana primeiro. Ok. A minha fala seria o seguinte, como nós falamos da questão da justiça e da imparcialidade, né? E nós aprendemos muito e muito com as questões do outro, né? Então, há que ser uma imparcialidade não fria, né? E sim uma imparcialidade, muitas vezes, até de uma compaixão e de um grande aprendizado. Porque através, às vezes, de uma vivência do outro, você convivencia e já pode tirar dali grandes proveitos e melhorar o seu próprio destino, né? Então, esse sentido da gente ter a certeza de que essa justiça na criação existe e ela está totalmente imbuída do amor também, né? Em que cada um terá aquilo que precisa passar para a sua evolução, é de suma importância, né? Não é um castigo, é uma evolução. Ela tem uma culpa, ela plantou, ela precisa colher, ou não, vai depender dela como ela vai reconhecer essa colheita, né? E, da nossa parte, a gente pode olhar tudo isso com uma imparcialidade, que eu acho que precisa ter, né? Mas uma imparcialidade com amor. Então, eu vou lá no comecinho, quando o Mário falou, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Você tem um aprendizado disso, e não faça ao outro aquilo que você não quer que façam a você. Então, só nisso tudo a gente já vai aprendendo a lidar melhor com os nossos pensamentos e a construir em cima da gratidão, em cima da alegria
e construindo cada vez um mundo melhor também, à nossa volta, dentro de nós e para o mundo. É isso. Calil? Não, muito bom esse trecho que você trouxe, Roberto, para poder falar da justiça última das coisas, né? Esse conceito do colher, ele é realmente bem antigo, né? O ser humano vive disso e você tem isso como uma figura muito clara aqui na dinâmica da vida do ser humano. E se existe essa questão do macro ser refletido no micro, então existe um colher que faz com que feche esse ciclo, né? Essa ideia de ciclo, inclusive, é uma coisa bem também antiga. Você vê qualquer linha religiosa, filosófica, oriental, por exemplo, isso é uma coisa muito clara. E isso, sim, tem esse arremate completo quando você olha a partir da perspectiva de se ter múltiplas vidas, de poder se voltar de novo a estar encarnado em circunstâncias diferentes. E você olhar a perspectiva de que isso vem para o seu bem, a reciprocidade vem para o seu bem, para você te ajudar a trazer o fruto daquilo ali, para que você possa medir e saber se você foi na direção correta ou não, isso é algo muito importante, para você não se sentir oprimido com isso. Concordo com você, Ana, você não pode ficar realmente desesperado, aquilo não é para te deixar para baixo. Então, aliás, curiosamente, hoje mesmo, na hora do almoço, eu estava conversando a respeito de justiça, né? Então, para você que procura a justiça última das coisas, existe. Ela pode não vir do jeito que a gente quer, mas ela vem. Até conversando também essa semana com outra pessoa a respeito de questões astrológicas, né, de momentos favoráveis ou desfavoráveis, são energias para permitir com que você possa vivenciar uma coisa, porque o ser humano ele se conecta em uma coisa por vez, e nisso ele é moldado uma pancada de marreta na bigorna por vez, é uma coisa por vez que se molda, tanto de acontecimentos felizes quanto de acontecimentos tristes. Então você poder experienciar aquilo ali no momento que acontece é muito importante. E também é outro conceito legal que a Caroline trouxe, da questão da autenticidade, exatamente para que o que está no seu íntimo poder sair, para você até poder ver qual é a consequência disso, qual é o produto disso. Através das suas obras, os conhecerão exatamente para isso, para evitar você fazer um juízo de valor muito subjetivo ou pessoal, para que você possa ver a coisa na realidade como ela é, e poder entender daquilo que está dentro de si, para saber como aquilo ali interage de fato, para você saber, até mesmo aqui, conforme o Nelson Wagner estava comentando aqui no chat, de uma frase interessante do Rubem Alves, que a Adriana lembrou, né? Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Você precisa ter isso daí cultivado, para que você possa vivenciar isso e aquilo poder fazer parte de ti. Então, para você que acredita numa justiça última, ela existe. Não vai vir do jeito que a gente quer, mas ela acontece. Isso também dá a força para você se impulsionar para a direção boa, que nem tanta gente que estava falando. Como não ser bom quando você tem essa perspectiva, né? Quando você começa a olhar essa realidade última de interconexão, de volta, passa a ser uma coisa genuína sua. Então, ao invés de você estar brigando com aquela bola de vôlei para manter ela dentro da piscina, né, que esse esforço que você faz, de repente, para não estar pensando em uma coisa ruim, você acaba até murchando a bola, porque aquilo já não faz mais sentido você gastar a sua energia nisso. Então, esse era o arremate, que eu não sei se eu acabei andando em círculos, mas eu entendo que traz essa ideia do poder de você conseguir moldar o seu destino. Legal. Obrigada, Calil. Obrigada a todos os nossos participantes. Muito obrigada ao nosso público, que mais uma vez esteve conosco, dando força para esse assunto, discutindo, colocando luz sobre esse assunto, para que a gente possa seguir cada vez mais rumo a um esclarecimento maior. Agradeço a todos e espero vocês na próxima mesa virtual. Para receber um lembrete para a próxima mesa virtual, acessem o site www.espiritualidadecotidiana.com e depois de alguns segundos navegando no site, vai aparecer para vocês uma tela onde vocês podem escrever o seu e-mail e a partir disso vocês vão automaticamente receber um lembrete para a próxima mesa virtual. Carol, Oi? só uma coisinha.
acho que ficaram algumas perguntas sem responder. A gente pode responder por escrito depois aqui, né? Depois, acho que a Sandra fez uma pergunta bastante interessante, a gente responde por escrito. A Silvia. Depois. A Silvia, desculpa. Silvia. Silvia Barsotti. Legal. Silvia, Nós já estamos em cima da hora, então, em respeito ao nosso convite... mas em respeito ao nosso convite, então a gente vai tentar encerrar mais ou menos na hora, porque a gente já passou um pouquinho do tempo. Passamos bem do tempo. Mas a gente agradece muito e deseja para vocês, então, uma excelente noite de sábado, um excelente domingo e uma excelente semana cheia de propósito e direção. Um grande abraço a todos vocês. Até mais. Boa noite, até mais. Boa noite.